escalada até o amor no coração, pra sentir que a verdade vem de lá, ou vem de lá. Vou subir esta montanha pra encontrar o amor do meu Jesus. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Verbum Petrae. E hoje com convidados extremamente especiais, certo? Aqui conosco. E é isso, né, Gabriel? Exatamente. Muito prazer, meu nome é Fabiane. Olá, eu sou o André. E hoje nós vamos também convidar o nosso personagem principal, que é o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, pessoal, nossa primeira entrevista foi na Igreja do João. Então, nada mais justo que trazer aqui na minha paróquia. E se falando de São Paulo da Cruz, a gente não pode deixar de lado escalada, né? Então, agradeço principalmente a Fabi. Nós que agradecemos o convite. Para trazer aqui e divulgar esse movimento que tanto movimenta a nossa igreja, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é: introduzam vocês, por favor. Qual é a história de vocês? Como que vocês viraram coordenadores de escala? Bom, acho que é uma história um pouco longa, mas a gente vai tentar encurtar, né? A escalada, ela veio para o Barreiro, né? E aí, quando eu estava fazendo a crisma, as pessoas começaram a falar muito da escalada, começaram a comentar, tem um movimento novo no santuário, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Mas como eu ainda estava no crisma, ainda estava fazendo essa parte do sacramento, né? Eu falei assim, não, vou deixar para o próximo ano. E aí, quando foi... Se eu não me engano, em 2018, eu comecei a fazer parte das preparações e aí comecei a conhecer uma galera, né? Eu já faço parte aqui do santuário, fui nascida e criada aqui, então tinha muita gente que eu conhecia. E aí eu fui fazendo parte das preparações, conhecendo mais do que é o encontro, até que eu tive a oportunidade, né, com as presenças nas preparações, eu pude viver o retiro. E aí realmente foi um divisor de águas na minha vida, a escalada. Porque, por mais que eu sempre fui católica, sempre fui do santuário, eu não tinha um movimento ou alguma coisa que eu me sentisse assim, pertencente da igreja, no sentido de fazer parte de algo da igreja e poder contribuir, né, com isso. E aí, a partir do momento que eu fiz parte da escalada, vivi um encontro, sempre tinha alguém me mandando mensagem, falando assim: ai, Fabi, a gente está precisando de ajuda para a leitura da igreja. Ai, Fabi, a gente está precisando de ajuda na preparação. A gente está precisando de ajuda na adoração. E aí, o que era uma coisa que às vezes eu vinha apenas nas missas dominicais, passou a ser uma rotina, né? No segundo e quarto domingo, vinha nas preparações, durante a semana fazer parte das orações e terço. E o Escalada foi um movimento que eu me identifiquei muito. E que eu pude viver uma experiência muito bonita realmente de intimidade com Jesus, assim. E foi uma oportunidade de estar a serviço e de servir todos os dias, sempre. Toda semana tinha alguém me mandando alguma coisa. E como eu me identifiquei muito com o movimento, eu falei, não, vamos embora. Então, tipo, sempre quando alguém me chamava, eu sempre me colocava disponível, ia lá, fazia com todo amor. E era muito legal, porque eu sempre fazia uma preparação, antes de vir para a preparação, né? Eu tomava banho, aí colocava umas músicas, já vinha assim, já empolgadaço. Então, é realmente uma alegria que brota do Senhor, né? Quando a gente vem realmente de coração aberto para poder servir. E eu acho que essa disponibilidade toda e esse amor todo acabou tomando uma proporção de um dia chegarem e me convidarem, assim. Foi no meio da pandemia, porque logo quando eu fiz, né? Eu fiz um encontro em 2018 e em 2019 eu tive a oportunidade de participar de uma forma mais ativa no encontro, né? Que a gente não pode falar muito, que é segredinho. É sigiloso, né? E aí depois veio a pandemia e aí foi aquela coisa, né? Nossa, e agora? Como que vai ficar? Como que vai ser? Porque fechou tudo, a igreja não tinha ninguém, tinha que ser tudo dentro de casa. E aí a Escalada fez um movimento muito bonito, que foi de trazer algumas coisas para o virtual. Então, começou a ser feito terços
em live, tinha adoração feita em live e como eu continuei disponível, eu estava ajudando o pessoal. E aí, como uma época assim, que estava fragilizada em relação a isso, por conta da pandemia, de todo o contexto que a gente estava vivendo, e a coordenação estava precisando de um apoio, né? Eu não lembro mais se teve a ocorrência. Teve a ocorrência de uma pessoa sair da coordenação por outros motivos, né? De vida pessoal e tudo mais. E aí, como estava precisando dessa força e a pandemia estava chegando nos seus finalmente, graças a Deus, foi um convite, inclusive, aqui no santuário, na capela do santuário. Nossa. Bem intimidador, né? Aceita. Me fizeram um convite, eu fiquei extremamente surpresa, não estava esperando, falaram que ia conversar comigo na hora que eu cheguei. Não, vamos lá na capela. Eu falei, foi assim que eu até também. Aí foram lá e falaram comigo, eu falei assim, você quer coordenar, você aceita, né? Ser coordenadora dos carros, deu assim. Daquele bug. Aquele bug. Aí eles ficaram nervosos também, porque eu fiz toda uma contextualização, né? Pro Lixa, como sempre, né? Fiz toda uma contextualização e aceitei o convite. E quando a gente aceita o convite, a gente não espera tudo aquilo que está por vir, né? Porque a dimensão do escalada é um movimento grande, de uma atividade grande que é cíclico, né? Ele não para, tipo assim, não tem um tempo de pausa. A gente começa com as preparações, aí tem um encontro, aí na hora que acaba o encontro já tem um pós-encontro que já começa as outras preparações. Então, é um trabalho assim contínuo, né? E aí um pouco de estudão. Sensacional. André? Então, a minha história é um pouco... a gente acaba trilhando caminhos, né? É um pouquinho diferente, porque eu já cheguei, eu era do interior, né? Eu sou de Madre de Deus de Minas, perto de São João del Rei, e eu cheguei em Belo Horizonte por causa de um concurso público. Eu vim pra cá, e nisso eu conheci o Barreiro. Eu não sabia muito bem como é que era o Barreiro. Eu conheci o Barreiro, meu irmão mora aqui perto, aí ele falou assim, tem um movimento novo de jovens lá no São Paulo da Cruz, você não quer ir, não? Eu falei assim, velho, quero, eu gosto muito de coisa de igreja e eu gosto muito de mexer com música, né? Aí eu falei assim, tô dentro. Aí eu cheguei aqui, era a primeira preparação para o primeiro escalada. Então, tipo, o pessoal tinha vindo de Colatina pra cá e chegado, vamos fazer a escalada Nascendo Barreiro. Aí eu caí de paraquedas aqui, aí eu conheci alguns dos meninos, né? Aí eu falei assim, beleza, tá. E ali acabou o assunto pra mim. Aí a gente não teve mais continuidade, eu falei assim, então beleza. Então acabou, né, provavelmente. Aí depois me adicionaram no grupo no WhatsApp e aí pronto, comecei. E aí eu trabalho desde o primeiro escalada, eu não tive o prazer de fazer escalada ainda, sabe? Só trabalho desde o primeiro, mas eu trabalho em todos os escalados. E aí, tipo assim, quando eu cheguei, comecei a conhecer um pouco mais do movimento, aí eu falei assim, cara, isso aí que eu quero pra poder mexer dentro da igreja. Porque eu já era acólito, né, eu gosto muito, eu falava assim, não, se eu puder fazer qualquer coisa na igreja, eu só quero ser acólito. E aí o escalado começou a tomar conta do meu coração, velho. Eu falei assim, meu Deus, não tem lógica. Como é que pode gostar tanto de um movimento dos meninos lá? E aí eu comecei trabalhando e ajudando, aí igual a Fabi, né? André, tá precisando de ajuda pra isso, você me ajuda. E aí você vai só entregando e vai ajuda. E nisso eu fui só apaixonando. Aí eu falei assim, gente, não tem lógica não. Como que você apaixona por um movimento e pelas pessoas? E eu fui apaixonando mesmo, tanto que faço qualquer coisa, mas não fala mal de escalar perto de mim não. Exatamente. Problema. Não fala. Não fala, porque eu arrumo problema. E aí eu comecei a me apaixonar, né? Igual a Fabi falou, a gente tem algumas funções, né, mais secretas dentro do escalado, que quando a gente vai participando, a gente vai entendendo. Então eu já fui de diversas coisas lá dentro, já fui de diversas coisas fora, né, nas preparações, nas atividades. Então eu fui sempre ajudando. E aí aconteceu comigo, só que o meu fato foi 2 vezes. Eu fui convidado 2 vezes para ser coordenador geral de escalada. Só que a primeira vez, olha como é que Deus é perfeito na nossa vida, né? Ele sabe exatamente a hora certa para você poder participar. Primeira vez, eles me chamaram lá no Teologado Passionista, me levaram na capela também, e eles falaram, André, nós queríamos te convidar para fazer escalada, para participar da coordenação. Eu dei aquela travada na hora, né? Eu tinha acabado de assumir um concurso público, a vida estava toda confusa ainda, eu estava me estabilizando, organizando toda a minha vida. Aí eu peguei e falei, eu olhava assim pro Santíssimo, olhava pros meninos, falei assim, gente, então, não tá na hora não, eu não quero não. E aí aquele choque, né? Climão. Aquela torta de climão, assim. Aí todo mundo... Ele fala e dá o perdão pra Deus. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu falei um não na hora? Mas é tipo assim, e eu, em nenhum momento aquilo me deixava mal por dentro, sabe? Então meu coração, eu falei não, mas sabe quando você não ficou fica em paz, sentimento? né? Eu fiquei super bem, aí eu falei assim,
Mas beleza, né? Segui. Eu falei assim, os caras vão me cortar de escalado, né? Isso é fato, porque eu não aceitei, não vou estar lá dentro. Muito pelo contrário, velho. Acho que eles começaram mais coisa. Amor no coração. Aí eu falava assim, pô, velho, Deus, o que você quer comigo, velho? O que você quer comigo com esse escalado? Não tem lógica, não. E aí passou o tempo de novo, aí eu recebo novamente o convite. É igual a Fabi, né? Lá na São Pedro. Vamos ali na capela com a gente? Aí eu falei assim, pra quê? Não só pra gente ir lá rapidinho. Esse eu tava. A Fabi tava lá. O rapidinho, velho. Aí Pude devolver dessa vez. Aí eles falam um monte de coisa linda, não sei o quê. E exatamente, eu juro. O meu coração começava a queimar naquela hora que eles estavam falando comigo. Eu falava assim, acho que é agora. Aí, tipo assim, você já vai começando, né? Porque eles começam. Porque os caminhos que o Senhor trilhou pra nossa vida, o que o Senhor coloca muitos obstáculos, mas Ele vai abrindo as portas e tudo. Eu falei assim, E aquilo ali, meu coração queimando. Aí eu olhava assim pro Santíssimo, já tinha parado de prestar atenção que eles estavam falando comigo, e eu olhava pro Santíssimo, olhava pra eles, olhava pro Santíssimo, olhava pra eles e falei assim, acho que agora é a hora do sim mesmo. Aí eles fizeram o convite, mano. Eu falei assim, beleza, sim, aceito. Cara, aí aquilo ali, seu coração, ele explode de tanta felicidade, apesar de ter muito trabalho, graças a Deus, muita felicidade. Aí você fica assim, nossa, o que eu fui fazer da minha vida agora? Deu um sim ali, nossa! E aí começamos, aí os trabalhos, né? Começa, você pega suas funções, vai ajudando daqui, dali. E hoje, velho, de verdade, é muita coisa, graças a Deus, mas eu não sei como que eu vou viver sem isso daqui a algum tempo, né? Porque, tipo assim, é muito gostoso, acaba que você forma ali uma família, né? A coordenação hoje, ela é uma família pra gente, né? Igual, eu passei por um problema bem intenso, né? O falecimento da minha mãe, e a coordenação tava muito do meu lado, sabe? Tipo assim, eu tinha lá os meus familiares de um lado, mas eu tinha eles do outro lado, né? Então, tipo assim, o meu melhor amigo tá na coordenação junto comigo. Então, tipo assim, pra mim, eu tinha tudo, tava tudo tranquilo. Então, assim, hoje a coordenação pra mim, de fato, é uma segunda família, onde eu posso derrubar problema, onde eu posso falar tudo que eu sinto. Então, é incrível, cara. E hoje... Preparar pra mudança. Preparar para as mudanças. Eles vão ajudar ainda também nessa parte. Mas aí, tipo assim, é tudo muito bom, sabe? De estar na coordenação, de estar aqui à frente desse movimento, que é muito bom. E hoje a gente encontra isso, né? Eu sou professor, então muitas das vezes na escola os meninos... o Dedé de escalada. O Dedé. Eles chegam em mim e falam assim, Dedé, você me ajuda a conseguir uma coisa aqui por ser de escalada. Então eles vêm, Dedé, eu perdi uma prova, você me ajuda? Eu falei, peraí, calma aí, escalada é prova à parte. Né? Então, tipo assim, aí você fica, não, calma, vamos ver. Aí você vai lá, você conversa, você tenta ajudar eles. Isso é reconhecido, cara. E eles te olham assim, com aquele olhinho lindo, né? De qualquer lugar, eles ficam assim, é o Dedé, é o do escalado e tal. Aí todo mundo, cara, isso é muito gostoso. Os pais, familiares que, né, acabam conectando com a gente, né? Por causa do jovem, eles assim, nossa, o trabalho que vocês fazem é muito bom e tudo mais. Então, isso assim... vai só enriquecendo nosso coração. Isso é um pouquinho de uma história calada, né? Que eu amo de verdade. Só uma dúvida, né? Porque eu não sou daqui, não sou dessa paróquia. E eu tenho uma dúvida a respeito... É claro, tem os segredos, né? E quem quiser descobrir é só participar, né? Claro. Eu queria entender exatamente, para quem não sabe, o que é o movimento? Qual que é o intuito do movimento, né? Sem contar as partes que não podem ser contadas, ser reveladas. Gostaria que você explicasse um pouco mais sobre o que é o escalada. Pode falar, você vai ter. Então, o escalada, ele é uma função que é o jovem evangelizando jovens. Então, a nossa função ali dentro, enquanto pessoas, é a gente transmitir esse amor de Deus por nós. O amor de Jesus, o tão importante que é o amor de Maria pela nossa vida. Então, ali a gente vai ajudando os jovens, dentro da sua condição, da sua forminha, do seu jeitinho, de poder anunciar a palavra de Deus. Então, o nosso objetivo mesmo, de fato, é construir um jovem novinho para que ele possa falar isso que a gente vem sentindo, que a gente sente ao assistir uma missa, a participar, a ajudar o irmão, o colega. Então, muitas das vezes, é eles que vão lá e vão falar assim, velho, você que vai buscar esse menino agora. Então, você que vai buscar isso. E o escalado, então, tem esse viés, né, essa forma de como que um jovem, né, que, eu tô meio perdido, como é que eu ajudo o meu colega? É a partir daí. Então, a gente vai dando ferramentas para ele poder evangelizar. Então, é bem essa forma mesmo. É o seu amigo te vendo e você leva ele. E ele leva o próximo, ele leva o próximo, ele leva o próximo. Então, o escalado tem essa pegada de um jovem
colaborando com isso tudo. E nisso a gente vai formando essa grande corrente de evangelização, né? Contexto, adorações, a própria preparação, o nosso retiro. Aí aqui dentro do santuário a gente tem funções também na missa, poder colaborar. Então a gente tem uma formação também, né? A Fabi faz essa função dessa formação de um leitor, de uma pessoa para fazer uma animação. Então, além, né, do viés mesmo prático religioso, a gente tem uma formação humana desses meninos, né? Então a gente ajuda eles a criar, a traçar esse projeto de vida. Tem como ele ser jovem, do jeitinho que ele quer ser, da forma que ele quer ser, mas ele pode ir melhorando em busca de um ideal maior que a vida dele. Então ele vai sempre caminhando nesse processo todo, né? Então ele pode viver a vida jovem dele, mas ele está dentro da igreja colaborando. Ele pode modificar, ele está vendo que ele está fazendo uma coisa errada. A gente dá ferramenta para ele identificar. Olha, você está enxergando o que você está fazendo? Tá legal? É verdade, não tá. E aí a gente vai dando ferramenta religiosa para ele. Ó, você acha? Vamos lá, numa conversa de tranquilidade. Somos amigos. Deus vai ficar satisfeito com isso que você está fazendo? Então, eles mesmos são organizados, né? E têm ferramentas para poder ajudar nesse conserto, nessa colaboração com o próximo jovem. Então, eles mesmos conseguem. Ô, velho, você está fazendo isso, não está muito legal, não. Vamos tentar mudar. Então, eles conseguem fazer essas adaptações, essas funções deles. E um pouco disso do que o André está falando, né? O Escalada é um movimento mais para adolescentes jovens, né? Que é de 15 a 20 anos. E aí que eles fazem um pouco dessa preparação que a gente está falando, né? Que são alguns encontros, 2 vezes por mês, que normalmente acontece no segundo e quarto domingo do mês, que é realmente uma preparação para o retiro que acontece no final. E aí, diferente de outros movimentos, é eles que meio que determinam se eles vão ou não fazer parte desse retiro, né? Porque a gente contabiliza através das presenças. Então, a pessoa fazendo parte dessas preparações, que à medida que a presença que ela tem, há pessoas que a gente tem um limiar ali de presenças para ela poder fazer parte do encontro. Além das outras coisas que o Dedé mesmo falou, né? Do texto, da adoração. E é um pouco disso do que o André está falando, né? É porque às vezes a gente tem uma visão na igreja que quem vai evangelizar é aquele pregador famoso que fala assim, assim, assado, que é o padre, que é o religioso, que sei lá o quê. E não, é aquilo que a palavra nos diz, né? É ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? E cada um tem a sua forma de manifestar, de evangelizar. E entender que o jovem, ele pode ser adolescente, ele pode ser jovem, mas ele tem o amor de Cristo no coração dele. E que ele pode levar isso para as outras pessoas, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bonita no Escalada, que a gente coloca eles falam, ai, mas eu não vou conseguir, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer aquilo outro. Mas cada um tem a sua forma. Não exatamente você vai estar lá na frente da preparação, por exemplo, falando, ou no texto ou na adoração, mas você vai estar ajudando em outras coisas. E aquilo que você está fazendo vai ser uma forma de evangelizar outras pessoas. Porque os meninos observam tudo, né? Tudo. Então, tipo assim, às vezes tem uma pessoa lá na frente falando, mas eles veem, nossa, olha que legal que aquela pessoa fez. Ele ajudou na escalada assim, assim, assado. Então ele fala, nossa, isso tem a ver comigo, então eu também posso fazer isso. Então eu também posso fazer plano de Jesus de evangelização, né? E eu acho que uma coisa muito importante que surge assim, de uma forma muito bonita e muito afim na escalada, que é a amizade. Eles ficam muito amigos. Tipo assim, é de galerão mesmo, vai pra terça adoração, eles vão de galerão, vem pra missa aqui de novo, eles vão de galerão. E tipo assim, não é galerão, tipo assim, 8 pessoas, não, é 20, é 30 pessoas. Então, eles poderem observar isso, e é justamente isso, tipo assim, com essa amizade, com eles vendo um com o outro, eles evangelizando um no outro, eles vão vendo, tipo assim, nossa, realmente, isso que eu tô vivendo talvez na minha escola, na minha casa, não é muito legal. E aí eles vão conversando entre eles mesmos também, e isso vai virando uma forma de evangelização ainda maior, que perpassa muito mais pra gente tocar na ação do que é a escalada. Porque eles vão se unindo, eles vão conversando, eles falam, nossa, que legal, você viu tal coisa, conversou sobre tal tema, nossa, mas eu tenho muita dúvida disso, nossa, mas como que eu faço pra viver a castidade? E aí eles vão conversando e, tipo assim, eles vão crescendo, muitas vezes trazem coisas pra nós, né? Nossa, Fabi, isso aqui tá muito difícil pra mim, sei lá o quê. Então, querendo ou não, a gente também vira um pouco dessa rede de apoio, né? E uma coisa que vai, tipo assim, crescendo, transbordando, né? A gente fala que o nosso tema é até o amor no coração. E esse amor no coração, ele realmente vai crescendo, vai transbordando em proporções muito maiores, porque realmente, né? É aquilo que vem de Deus, aquilo que tem, que a gente acredita, né? Muito que Deus está conosco, que o poder do Espírito Santo tem esse poder, né, de transbordar as coisas muito para além daquilo que a gente imagina, né? Hoje o movimento da escalada, tenho certeza que por uma coisa que o Padre Alex sonhou lá do início,
virou uma proporção muito maior, uma Muito proporção grande. que a gente não tem ideia de como vai ser agora essa 7ª escalada, porque tá assim, Tá muito rompendo surreal, tem muita barreiras gente, e é isso. E a gente tá vendo como é que vai ser isso tudo. A minha história com escalada, eu não tenho uma história completa ainda, mas Que a gente espera que tenha. Vai ter. porque eu sou catequista. E isso é muito importante, porque a minha formação foi inteiramente, minha conversão foi inteiramente o padre Paulo Ricardo me batendo todos os dias, me refutando e me batendo todos os dias. Então eu sempre fui um cara muito focado em doutrina. Então eu sempre tive um pensamento tipo, eu acho que o movimento é um pouquinho de bagunça. Não quero participar, né? Mas em muitas conversas, né? Conversas muito longas com o Israel e com a Fabi, eu comecei a perceber, essa menina trabalha demais, cara. Ela faz muita coisa, cara. É impressionante, ela faz muita coisa. Eu falei, ela não é qualquer pessoa, não. Ela faz muita coisa. E ela fala das coisas, eu tenho virtude, eu sou muito legal, vou dar uma olhada. Aí eu falei, beleza, sem preconceito, vamos olhar para os caras. Tem um padre coordenando, tem um padre Alex, tem doutrina, tem adoração, tem terço, tem vivência de igreja. Tá tudo certo. Então, tipo, eu pensei, não só não tem problema, como é muito legal, quero participar, quero divulgar e por isso chamamos vocês aqui, né? Porque eu percebo como catequista de Crisma que o movimento complementa a vida dos jovens. Sim. Muitas vezes a gente vê oposições entre o sacramento e o movimento, e essa aqui também é uma forma de conciliação e mostrar que nós estamos juntos, né? Porque, sim, o sacramento, em certo grau, ele tem uma importância maior, mas a vivência na igreja é tão importante quanto. Então, a ideia é justamente essa, porque em muitos momentos do Crisma, como a nossa missão é passar a doutrina também, não existe tanto momento para uma conversa, para uma vivência. E essa vivência é complementada com o escalado. Então, o jovem aprende com o Crisma, mas ele vive no escalada, e esse fogo que o escalada traz, que é imenso, é assustador, ele vai de volta pro Crisma, e aí as coisas se alimentam. Sim. Né? Porque a mesma pessoa que faz Crisma faz escalada, e elas se conhecem, aí é a chance que as pessoas têm de conhecer outros irmãos de outras turmas que a gente não teria, e aí você cria essa amizade, porque isso é muito importante, né? Porque, pensa muito na doutrina, você conhece muita coisa, mas se você não leu todo o livro, mas se você ainda não é capaz de amar, igual o Paulo fala, não adianta nada, né? Então, este amor só se dá na vivência com o outro, né? Então, você pode aprender a fazer cursos que você quiser, mas se na hora lá de você viver com o outro, você não tem aquela paciência a mais, aquele cuidar a mais, e o jovem que fez o escalado e serve no escalado, ele já vai aprendendo coisas muito maiores, né? De disciplina, de cuidado, de paciência, de servir, coisas que às vezes ele não aprendeu na casa dele. Né? Então, essa formação que o escalado traz é algo assim que está me impressionando cada vez mais. Eu, por exemplo, a gente tem o Rosário, que ele tá um pouquinho parado. E aí, do nada, 30, 40 jovens toda semana, e eu perguntei, Fabi, de onde que veio esse pessoal? Escalado. É isso. É isso. Então, essa vivência, que também está forçando muito essa pastoral do Rosário, de uma vivência completa. Ele sabe a doutrina, ele vive, ele evangeliza, e ele reza, e ele sai gritando na rua que ele é católico. Então, é isso, porque no fundo é sobre quanto que a gente está amando os outros e Deus, assim, todas as coisas, através do outro. Então, esse amor que o escalada traz só me deixa alegre, só me deixa muito surpreendente e a gente quer divulgar vocês o máximo possível, né? Então, falando de divulgação, vocês já olharam a meia dessa menina? A meia do escalado. Se vocês puderem contar também pra gente, então, histórias e o tanto que vocês aprenderam como coordenadores, amadureceram na vida de vocês. E também, como, para quem tem interesse, como ingressar no escalada, né? O que fazer para entrar também, né? Eu acho que entrar para coordenação foi um desafio grande, assim, né? Eu entrei para a escalada quando eu estava com 15, 16 anos, agora eu já estou com 23. Então, entrou na minha vida, não sai nunca mais. Então, foi um processo onde que a escalada me acompanhou e me amadureceu muito, né? Igual eu falei, quando eu entrei para a coordenação, a gente estava num período de pandemia, então a gente teve que passar por muito percalços, assim, né? Durante esse processo de pandemia. E foi uma luta muito grande para conseguir fazer o retiro logo depois da pandemia, porque dinheiro, né, gente? É serviço, é amor, mas também envolve dinheiro, porque os meninos comem, os meninos dormem, os meninos... Então, tudo gira em torno de muitas coisas, né? Então, a gente teve que passar por algumas batalhas para a quarta escalada poder acontecer, e pela honra e glória do Senhor, ela aconteceu.
eu já estava fazendo parte da coordenação, mas eu fiz parte da coordenação nesse primeiro momento como coordenadora geral, não como coordenadora do retiro. Que a gente tinha essas coordenações separadas e depois acabou virando uma só. Então, eles precisavam de mim em outras questões dentro do retiro, então não tinha como eu conciliar as duas coisas, então eu fiquei mais como coordenadora geral. E aí eu comecei tomando parte mais da adoração e do terço, que foi e da liturgia da igreja, né, da missa, que foi uma coisa maravilhosa, porque me fez aproximar ainda mais, porque eu tinha que estar sempre ali em adoração, no texto, chamando as pessoas e tudo mais. E aí depois, né, na quinta, na sexta, que veio essa questão da coordenação como um todo, né, da coordenação geral e também da coordenação da escalada, do retiro, né. E a escalada realmente vira uma escola de aprendizado, porque você precisa aprender questões assim de gestão, de gerenciar pessoas, de falar com pessoas, mas ao mesmo tempo também que você está evangelizando. Sim. Então, tem toda uma questão assim de um tato, né? Porque eu preciso falar com o jovem, eu preciso gerenciar pessoas, mas eu também preciso coordenar equipes, eu preciso gerenciar funções, eu preciso delegar coisas e as coisas precisam acontecer. Então, eu não posso deixar que a adoração do próximo mês não aconteça. Ela tem que acontecer. Eu não posso deixar que coisas do retiro fiquem faltando ou que as coisas não aconteçam. As coisas precisam acontecer. E para isso existe um movimento muito grande de gerenciamento de pessoas, de organização de tarefas, de delegar demandas, de correr atrás de coisas, de suprimento, de outras coisas que precisam, de ser cara de pau e sair na rua e pedir às pessoas as coisas. Então, realmente foi uma escola de aprendizado, de amadurecimento muito grande e tem coisas que às vezes a gente, tipo assim, vai quebrando a cabeça mesmo, porque às vezes você, tipo assim, pensa uma coisa, vislumbra uma coisa, só que aí vem a realidade. As pessoas vão ajudar de formas diferentes, as pessoas vão fazer de formas diferentes e as pessoas têm vivências diferentes. Então vai ter aquele jovem que vai chegar e vai fazer tudo, vai fazer e acontecer, você fica assim, que isso? Uma máquina, aí você dá até uma afastadinha e fala, vai, desembola. E vai ter outro que você vai precisar pegar na mão, falar, vem, meu filho, vem. Aí tá passando por uma coisa difícil, você vai lá, acolhe, fala, e dá a responsabilidade, você fala, olha, você assumiu esse compromisso, então eu vou te ajudar, mas você precisa fazer, né? Então foi um desafio grande, principalmente para conciliar, porque ainda tem a nossa vida pessoal, né? Então, quando eu entrei na escalada, eu estava na escola, aí eu fui para a faculdade, aí eu fui viver várias coisas na faculdade, entrei em estágios, então tinha dia que, igual quando eu entrei na escalada mesmo, a primeira vez que eu fui servir, eu estava na escola de manhã, estava no curso à tarde, fazia teatro à noite, fazia o curso de inglês e no final de semana eu tinha prova, mas eu ainda tinha que estar lá na escalada. Então, tipo assim, tinha que conciliar todas essas coisas, depois também com a faculdade, o André também, todo mundo, né, tem as suas questões pessoais de emprego, de serviço. E a escalada é realmente não é tipo um final de semana, é a semana toda. A gente faz reuniões semanais, então é realmente uma entrega muito grande, de um coração muito grande, mas é igual o André falou, vira uma família. A nossa coordenação agora, a escalada para nós é um ponto de apoio, é uma família. Eu sei que se eu precisar de qualquer coisa, qualquer correção do meu TCC, eu posso contar. Se eu precisar de alguém, tipo assim, me empreste de um dinheiro, eu posso contar com a escalada. Se eu precisar de fazer, tipo assim, sei lá, coisa de ajuda pro meu casamento, eu vou na escalada, porque eu sei que virou uma família para nós e realmente um ponto de apoio. Mas é um trabalho muito grande, mas também é muito recompensador, porque a gente faz de uma forma com leveza, né? O trabalho é muito, as responsabilidades são muitas, as pessoas encaram de formas diferentes, né? Eu acho que quando você faz parte de um movimento que você, sei lá, serve de alguma forma, você vê de uma forma, mas quando você entra para a coordenação, você fala, nu. É outro mundo. Nu. É outro mundo. E as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção. Às vezes chegam coisas para nós e a gente fica... Amigo, a gente quer te ajudar, mas em relação a isso, você não sabe por trás. E não tem como a gente explicar isso para as pessoas. Não tem como explicar para elas, porque realmente só quem está dentro lá da coordenação que vai entender. Porque ao mesmo tempo que é uma coisa muito grande, é lindo evangelizar, não, é uma responsabilidade. Nossa. Porque, tipo assim, vai levar o nome da escalada. Fulano de tal estava na escalada, agora ele está em tal lugar. Sim. Então, leva um nome. Então, é uma responsabilidade. Representa o movimento. Eu vou sair da escalada. Eu vou sair com a escalada, mãe. Aí o menino vai lá e vai para outro lugar. Então, isso também é uma responsabilidade que recai sobre nós. Mas que também é um amor muito grande. Então, vira um pouco disso, né? Uma responsabilidade grande, muitos afazeres, mas também de um amor que pulsa, que realmente a gente se apaixona, a gente se vislumbra, a gente fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tipo assim, se alguém me pagasse para fazer isso, eu faria? Não faria. Sensacional.
Não faria. Mas por amor, por me apaixonar pelo movimento, a gente faz. Sim, muito legal. Isso, concordo com tudo que o Fábio falou, gente. De fato, é isso tudo. É isso tudo. A nossa vida particular, ela não separa. Então não tem como eu falar assim, não, é porque eu dedico 1 hora do meu dia pra escalada. Não. Não existe. Não existe. Às vezes você tá ali explicando uma matéria da aula, aí terminou ali, os meninos estão terminando de fazer as coisas, você tá lá, você vai lá e responde alguma coisa de escalada. Escalada tá na sua vida 24 horas. Sim. E é muito legal isso por causa dessa questão, né? Igual a gente sempre comenta, né? A gente brinca entre nós o voluntariado. Cara, todo mundo ali é muito voluntário. Porque ninguém tem nada, velho. Tipo assim, a não ser o amor de Deus, que é muito mais importante pra nós, velho, o resto do mundo nós não temos nada, só problema, de fato. Mas assim, a gente vai lá e, peraí, vem cá, senta aqui, filhão, vamos resolver seu problema. Vamos resolver. A gente junta aqui. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente precisa chamar atenção. A gente precisa dar um puxão de orelha num jovem, às vezes até numa pessoa um pouquinho mais velha, a gente precisa, opa, vem cá, você tá fazendo isso, não tá muito legal. Vamos conversar aqui pra gente poder alinhar, enquanto gente grande também. Então, e nisso os meninos começam a ver na gente uma questão até de respeito, né? Então eles chegam e, ô Dedé, tá ruim, vem. Aí eles já sentam e já pode falar. Então, tipo assim, às vezes as famílias, né, a Fabi, a gente tem muito esse contato com as famílias, deles estarem assim, o meu filho tá fazendo isso, você pode conversar com ele pra mim? Aí você olha e fala assim, pera, como assim eu vou conversar com seu filho? Então, tipo assim, de fato, velho, isso no nosso, a gente tá falando um pouquinho, no nosso Instagram, velho, vem muitos desses relatos lá no direct, a gente tá lá, lê. Você pode me ajudar com meu filho? A gente vai lá e, de fato, a gente vai e ajuda essas questões. Então, tipo assim, a gente vai crescendo junto com os meninos. E, de fato, igual a gente faz, né? É tudo do nosso coração, velho. Às vezes muitas vezes, né, a gente pensa, tá faltando isso. Vamos lá, a gente compra, a gente resolve, pronto, resolveu as coisas. Mas é muito do nosso coração para poder fazer. E a gente cresce juntinho. A gente vai crescendo junto com eles e a gente vai fazendo as coisas acontecer, né? A escalada tem que acontecer, igual o Fábio falou, precisa acontecer. Às vezes tá com menos pessoas, a gente manda, me ajuda no cantinho do Romero, pelo amor de Deus, isso 5h50 da tarde. Que horas que é pra estar aí? 6 horas. Não, beleza. E aí, velho, o que é mais lindo é ele mandar assim, Dedé, só vou trocar a camisa. Cara, isso me arrepia até onde eu não posso pensar, mano. Falta 10 minutos pra 6. O menino fala, eu vou trocar a camisa. Muitas das vezes ele chega aqui, chinelo, bermuda, trouxe a camisa descalada. Peraí, Dedé, entrou no banheiro, colocou, tá ali no cantinho do Romero pra ajudar a gente, higienizou as mãos, colocou a touquinha, tá prontinho, bora trabalhar, vamos ajudar. Então, tipo assim, o menino, ele vê esse amor que a gente tem, né? Que ele sabe, o tanto que a Fabi trabalha, os meninos trabalham, todo mundo lá dentro do escalado trabalha. E aí ele chega e fala assim, não, eu vou ajudar também, porque se o Dedé dá conta, mano, se a Fabi dá conta, se os tios que são o nosso suporte, tanto emocional quanto tudo, né? Qualquer coisa, ô tio, me ajuda. E a gente começa a nossa muro de lamentações e eles estão ali, mano. Estão sempre ali, tentando... Não, vem cá, André. Mas peraí, que tem outro jovem também. E eles vão, né, dando esse suporte todo pra gente. Isso é muito lindo, né? Muito lindo. E eu acho que uma coisa muito legal também é que a gente não faz porque a gente é bonzão. Não. Nossa, não maravilhosa. Não somos. É por graça de Deus mesmo que a gente faz, sabe? Porque pelas nossas forças a gente não faz. Sim. E é muito legal também, né? Às vezes um familiar, o tio chega na gente, você falou daquela forma ali, se você fizer assim, 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 fica melhor. E eles chegam em você, assim, pra te apresentar. Pra dar um suporte. Vamos aprender uma nova coisa, fazer uma nova situação, sabe? É muito bom. Porque a gente vai crescendo também enquanto profissional, enquanto ser humano. Exatamente. Eu acho que uma coisa muito legal também, que é isso que recarrega muita gente, é quando passa o retiro, a gente vê os meninos falando, nossa, minha vida estava assim, assim, assado. Eu não acreditava em Deus, eu não via Nossa Senhora, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo outro. Ou quando os pais falam, nossa, meu filho estava em depressão profunda, estava passando por isso assado. Aí na hora que passa, a pessoa vai lá e fala, a escalada, eu vivi esse momento, aconteceu isso, mudou minha vida, assim, eu vi realmente. E aí você vê, não é uma coisa assim pontual, você vê que a pessoa realmente passou por um processo de conversão e ela mudou de vida. Então a gente tem muitas histórias na escalada, tipo assim, de pessoas que estavam em vidas, assim, totalmente perdidas, vivendo completamente outras coisas. Nós temos vários jovens assim que já falaram pra gente diversas vezes e agora a vida dele é servir. Sim. A vida dele é amar, a vida dele é estar lá no escalada, é falar, é servir e chega e fala o que mais eu posso fazer, onde eu posso ajudar, o que mais eu posso fazer, aí chega no rosário, aí chega em outros movimentos, chega na igreja e fala eu quero fazer. Então é realmente assim uma coisa que a gente
gente vê de transformação e a gente fica, cara, não posso ir embora. É, bom Eu não demais. posso parar de fazer, tipo assim, foi suado, foi sofrido, mas eu não posso parar. Eu tô tenho que cansado, fazer, tô eu tô cansado, cansado. mas- A gente chora, a gente fala, não aguento mais, a gente se abraça, eu falo, não. Aí a gente une, abraça, reza e fala, não, a gente vai. 5 minutos pra chorar. 5 minutos Vamos lá, pra chorar. chora todo mundo. Pronto, Chora. agora volta, E aí porque a a gente tem que gente- continuar. E aí, O legal é que a gente começou o programa com o seminarista Anderson. Sim. Vocacionado para virar padre. Começamos a falar com um fraco. E a gente vai fazer futuramente podcast com outros padres. Mas eu vejo em vocês uma vocação tão forte quanto. Né? Esse é o que a gente quer passar também no canal. Né? Às vezes a vocação não é ser religioso, mas é participar do movimento da igreja. Isso vai te fazer tão quanto. Né? Então existem diferentes caminhos que Deus prega pra gente. Né? Então a última pergunta para finalizar, dar aquele abraço em vocês. Quando começa o 7º escalada? Ó, a 7ª escalada tá aí. Já chegou. Já E ela chegou. vai começar mês que vem, novembro, gente, aqui no Salão do Santuário São Paulo da Cruz, o nosso lugarzinho de sempre. Então vocês estão mais que convidados para fazer parte com a gente. Normalmente a gente sempre faz as preparações no 2º e 4º domingo do mês, mas dessa vez vai acontecer no 3º e no 4º, que a gente sabe, né? Estudantes, Enem chegou aí. Enem Então chegando. não tem jeito. Então a gente espera, cada um de vocês podem vir, pode fazer parte aqui no Santuário. às Vem com a 17 gente, horas. vem todo mundo, vem todo Pode mundo. Agradeço, Fabi. Eu que Agradeço, agradeço. Maria. o convite. Muito obrigado, gente. Obrigado. E é isso, pessoal. Não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever, entrar no Escalada. Escalada Barreiro tem Instagram, pode seguir, vocês saberem de tudo lá. Entrar no grupo do Rosário também. Sim. E viver e amar a Cristo sobre todas as coisas. Amém. Né? Amém, pessoal. Até mais, gente. Beijo. Até o amor no coração. Eu vim para me entregar à luz do Senhor. Seguir seus passos eu vou, guiar meu caminho em direção desta força que faz o meu peito se encher de alegria e calor pra viver. Escalada é o amor no coração, pra sentir que a verdade vem de lá ou vem de lá. Vou subir essa montanha pra encontrar o amor do meu Jesus. Oh, 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 oh. Amém.